lição de número 8, Jesus viveu a experiência humana. E o nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 4, verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus ele teve um ministério completo e equilibrado. O ministério de Jesus ele envolvia assim, 3 pilares fundamentais: ensinar, pregar e curar. Esse versículo que nós lemos aqui do texto áureo, ele revela a missão de Jesus na sua totalidade. Então, significa que Jesus ensinava, pregava e curava. Esse fato mostra que ele se preocupava tanto com a alma como com o corpo das pessoas. Então, Jesus não estava limitado a um único aspecto da sua missão, mas ele envolveu as necessidades tanto física como espiritual das pessoas, mostrando que tanto a saúde física como a salvação caminhava, andava junto ali no seu ministério. Então, Jesus ensinava a verdade, trazia cura e trazia libertação. Jesus queria que as pessoas compreendessem, queria que elas aplicassem o princípio do reino na vida pessoal de cada um. Então, ele ensinava na sinagoga, usava as escrituras para revelar o plano de Deus, e o evangelho de Deus era a mensagem central, O evangelho do reino era a mensagem central de Jesus. Então, ele chamava pessoas para o arrependimento, chamava pessoas para crer. Então, ele não falava só sobre Deus, mas ele demonstrava que Deus tinha poder. Ele demonstrava o poder de Deus. Então, através dessa demonstração, ele curava, ele libertava. Então, ele mostrava que tinha uma mensagem, mas também tinha sinais de que aquilo era de fato a realidade. O ministério de Jesus, ele não era apenas espiritual, mas ele era físico também. Jesus restaurava doentes, restaurava pessoas oprimidas. E esse é o mesmo Jesus dos nossos dias. Ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E a verdade prática, o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde foi criado. Muitas vezes a gente imagina Jesus apenas como uma figura divina muito distante. No entanto, Jesus teve uma vida social assim ativa quando ele esteve aqui. Ele cresceu em Nazaré, trabalhou como carpinteiro, fez amigos, participou de festa. Jesus não viveu isolado. Ele interagia ativamente na sociedade ali ao seu redor. Então Jesus tinha amigos, como os discípulos, por exemplo, que inclusive eram parentes dele. Ele se relacionava com a sua família. O exemplo de Jesus ensina que o cristianismo não é alguma coisa isolada, não é um negócio que a gente pratica sozinho, só entre nós, mas é um relacionamento. Jesus veio ao mundo para viver entre nós, para mostrar que Deus se importa com a nossa vida em cada detalhe. Desde a infância de Jesus, que se desenvolveu no meio das pessoas, tanto aprendendo como interagindo com as pessoas, a Bíblia vai dizer que ele cresceu em graça e sabedoria, que significa que ele não desenvolveu apenas conhecimento, mas também ele desenvolveu habilidade social. Então ele participava de eventos, lembra das bodas de Canaã, lá do casamento? Então Jesus estava ali quando ele realizou o primeiro milagre, ele participou daquele casamento. Significa que ele conhecia aquela família. Então Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus frequentava jantares, conversava com pessoas diferentes, desde líderes religiosos, pessoas comuns, pecadores. Então esse Jesus deve ser o nosso exemplo de fé, o nosso exemplo de conduta. A nossa fé, ela não pode ser vivida assim só entre nós, ela precisa ser vivida no nosso dia a dia, no ambiente social. Assim como Jesus levava o amor de Deus a todos, isso cabe a nós, mostrar que o amor de Deus está em nós e pode ser repartido com outras pessoas. Se o evangelho fosse para ser pregado só dentro das igrejas e as pessoas fossem se mostrar, que são crentes ou são cristãos só dentro das igrejas, Jesus teria ficado somente dentro do templo. Mas Jesus foi até as pessoas. As pessoas de Nazaré, elas sabiam quem era Jesus, elas conheciam Jesus. Tanto que não é o filho do carpinteiro? Então, Jesus teve uma profissão antes de iniciar o ministério e era uma pessoa muito conhecida na sociedade. Era uma pessoa que interagia ali com as pessoas. Então, o nosso testemunho deve ser evidente em todos os lugares. Onde a gente trabalha, na nossa comunidade, na nossa rua,
rua onde a gente vive. Então, Jesus sendo Deus, ele escolheu viver entre nós como ser humano e experimentar de dor, de alegria, de sofrimento, de tristeza durante toda a sua vida. A leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo 1, versos 43 ao 51 e Mateus, capítulo 26, versos 37, 38 e 42. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e lhe disse: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse a ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conhece tu? Jesus respondeu-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu embaixo da figueira. Natanael respondeu-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Jesus respondeu-lhe: porque disse: vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas farás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a se angustiar muito. Então disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo segunda vez, orou, dizendo-lhe: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Essas passagens aqui mostram momentos bem significativos da interação de Jesus com os discípulos e com a humanidade de Jesus, assim, mesmo quando Jesus passou por momentos de dor e de angústia. Então, quando Jesus chama Natanael, fica evidente que Jesus se preocupa com cada indivíduo. A agonia de Jesus ali no Getsemane mostra que Jesus tinha emoção de forma muito profunda e que ele travou naquele momento ali uma batalha espiritual ali que era própria do ser humano. Então, Jesus viveu uma experiência plenamente humana. Ele interagiu com pessoas, enfrentou a realidade da vida das pessoas, como as pessoas se sentem quando elas estão diante de um embate, diante de uma situação difícil. E Jesus não se isolou, mas ele se envolveu com a sociedade e mostrou o valor que tem as relações humanas, a nossa relação com a comunidade e a nossa comunhão com as pessoas. A introdução da nossa lição nos diz assim: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Jesus não se isolou da sociedade, mas ele viveu de forma ativa ali, no meio das pessoas, em todas as esferas. Na social, interagiu com diferentes grupos de religiosos, teve uma vida social muito ativa, ele enfrentou desafio, viveu experiências genuinamente humanas. A palavra certa é essa. Muita gente acredita que seguir Jesus significa se afastar do mundo. Para seguir Jesus, a gente tem que viver de uma maneira plena, isolada, sozinho ali. Não que a gente não tenha que viver de maneira plena de fato, mas Jesus, ele deu outro exemplo, ele deu um exemplo oposto disso, que ele deu aquele exemplo de que nós precisamos, para a gente viver plenamente, nós precisamos conviver com outras pessoas. Assim como Jesus viveu entre as pessoas, interagiu com todo tipo de indivíduo, ele ensinou para os discípulos a fazer o mesmo. E nós também somos chamados para viver no mundo, sendo a luz do mundo, sendo o sal da terra, fazendo a diferença nesse mundo, mostrando Cristo através da nossa vida para outras pessoas, para que as pessoas conheçam Cristo através de nós. E se nós nos isolarmos, as pessoas jamais vão conhecer Cristo através da nossa vida. Então a fé cristã, ela precisa ser vivida na comunidade, na ajuda às outras pessoas, na comunicação com outras pessoas, no exemplo que nós damos para outras pessoas. Então
Jesus, quando enviou os discípulos, o objetivo dele era que os discípulos pregassem para outras pessoas e que essas vidas fossem transformadas através da pregação dos discípulos, daquilo que os discípulos viveriam no contato com as outras pessoas. Então nós não fomos chamados para viver afastado, nós fomos chamados para viver em sociedade, assim como Jesus também viveu em sociedade. O primeiro tópico da nossa lição, a experiência humana no ministério de Jesus. O primeiro subtópico, os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e responsabilidades civis que temos. A. Fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvos das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo de fariseus ao qual pertencia antes da sua conversão era a mais severa seita do judaísmo. B. Os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo do sumo sacerdote desde Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos, nem na ressurreição, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somarem forças e matarem a Jesus. C. Os herodianos. Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. Os discursos de Jesus também os incomodavam. Formaram um conselho com os fariseus e com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Jesus ele enfrentou um forte posicionamento durante o seu ministério, especialmente desses 3 grupos religiosos, né? Os fariseus, os saduceus e os herodianos. Então, cada um desses grupos tinha motivação diferente, mas todos tentavam desacreditar de Jesus. E quando foi para... Eles eram inimigos entre si, mas quando foi para crucificar Jesus, eles se uniram para destruir Jesus. Jesus ele sempre respondeu com sabedoria e com a verdade para cada um desses grupos. Os debates de Jesus com esses grupos, eles ensinam para nós como que é importante a gente defender a verdade bíblica, não deixar as pessoas pensarem ou dizer o que elas pensam de forma equivocada, mas nós precisamos rebater, de fato, ideias que são contrárias àquilo que nós acreditamos dentro da palavra de Deus. Os fariseus, nós vamos falar agora um pouquinho, né, a respeito desses 3 grupos, estavam divididos ali em A, B e C. Então, o A ali seriam os fariseus. Então, os fariseus, eles eram os religiosos mais influentes da época e seguiam de maneira bem rígida a lei de Moisés e essas tradições. Então, eles tentavam pegar Jesus em contradição dentro da lei de Moisés. Mas Jesus sempre fez questão de revelar a hipocrisia dessas pessoas. Eles se consideravam separados, priorizavam a tradição sobre as escrituras e se opunham a Jesus, demonstrando assim um conflito entre a religiosidade legalista e a verdadeira espiritualidade. Então, a religião vazia, ela é legalista e ela afasta as pessoas de Deus. E os fariseus eram de fato pessoas religiosas, mas não tinha espírito nenhum, não tinha espiritualidade nenhuma. Por essa razão que a nossa fé deve ser baseada no amor e na verdade das escrituras, mas deve ser baseada também na espiritualidade e no amor. E o B ali seriam os saduceus. Então, os saduceus, eles eram uma elite sacerdotal e política, um grupo influente que não cria na ressurreição, rejeitava as doutrinas espirituais e se opunha a Jesus. Eles destacavam ali um conflito entre o materialismo religioso e a fé
verdadeira. Então, eles tentavam ridicularizar Jesus com perguntas sobre ressurreição, mas Jesus sempre corrigia eles usando as escrituras. A nossa fé, ela não pode estar limitada às razões humanas. Nós precisamos confiar no poder de Deus, nas suas promessas eternas, mas principalmente nós precisamos conhecer as escrituras e o poder que tem nas escrituras. E sempre que a gente tiver algo para debater ou rebater, precisa ser dentro das escrituras. O C seria os herodianos, né? Os herodianos eram um grupo político que apoiava o domínio de Herodes e dos romanos. Eles representavam interesses políticos, mas eles tentavam colocar Jesus contra Roma, quando eles perguntaram ali a questão dos impostos, né? A oposição deles a Jesus mostra que o ensino de Jesus, ele desafiava não só o status religioso, mas ele desafiava também a política vigente naquela época. Para provar, né, nos nossos dias, como que crente não se envolve com política. Jesus, ele tinha esse grupo que desafiava ele, tanto no sentido religioso como também no sentido político. Por isso que nós precisamos conhecer tanto a nossa política como a nossa fé. Nós devemos ter nossos princípios nós devemos ter os nossos princípios estabelecidos de forma muito clara, tá? Então, como cristão, a gente deve estar no mundo, não ser do mundo, mas estarmos no mundo. E enquanto nós estamos no mundo, nós precisamos conhecer a lei do mundo e a lei de Deus. E a lei de Deus precisa prevalecer sobre a lei do mundo, independente do que é lei aqui. Se tiver contrária ao que está nas escrituras sagradas, nós devemos rejeitar. Então, nós precisamos equilibrar nossas responsabilidades terrenas e a nossa fidelidade a Deus. O segundo subtópico, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Jesus, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel e os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, a irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia numa estatura e sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente da sua condição social e espiritual. Publicanos, pecadores, fariseus e a mulher pecadora e a mulher samaritana. Então, Jesus não veio no mundo só para ensinar, mas ele também veio para se relacionar com pessoas. Jesus não viveu isolado, como nós estamos falando desde o início dessa lição. Ele mantinha a relação próxima assim, dos amigos, da família e até daqueles que a sociedade considerava como marginais. Estavam ali totalmente marginalizados ou rejeitados, né, pela sociedade. Diferente dos líderes religiosos da época, Jesus, ele se aproximava dos pecadores, ele acolhia pessoas que estavam rejeitadas, ele escolheu os discípulos dele de diferentes origens ali para caminhar com ele. A interação de Jesus com os publicanos demonstra ali que Jesus tinha compaixão, que ele incluía pessoas, tinha ali no meio dos discípulos, né, um dos discípulos de Jesus, Mateus, ele era um publicano. Então, os publicanos eram odiados porque eles cobravam impostos para Roma, e os pecadores eram aqueles que eles marginalizavam ou excluíam totalmente da sociedade. Mas Jesus, ele sentava à mesa com essas pessoas e mostrava o reino de Deus de forma aberta, mostrava que o reino de Deus inclui todas as pessoas. Então, quando Jesus conversa com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, isso era algo inaceitável na cultura judaica. Eles não se relacionavam ali, não falavam nem com os samaritanos e muito menos um homem conversando com uma mulher. Então, ali, publicamente, né, de maneira pública. Então, Jesus mostrou ali que ele se importava com essas barreiras sociais, que ele não tinha importância para ele essa questão, essa barreira social ali. Ele focava em oferecer a salvação, em oferecer aquilo que realmente era importante para as pessoas. Então, como seguidor de Jesus, o nosso chamado é para se relacionar com as pessoas, independente do nível social dessas pessoas. Nós precisamos levar um amor de Deus e a mensagem de Deus a todas as pessoas, independente da classe social, do nível que estão essas pessoas, independente
de serem pessoas que nós consideramos pecadoras, pessoas até inclusive que são de fato marginalizados ou separados da sociedade. O verdadeiro cristianismo, ele chama para o amor verdadeiro, chama para acolher, para discipular e não para excluir e julgar pessoas. Terceiro subtópico: características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como o de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede, cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus, em sua experiência humana, participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não de uma fraqueza moral e espiritual. Então, muitas vezes, nós focamos apenas na divindade de Jesus e a gente esquece que ele também foi humano, ele viveu uma vida plenamente humana. Então, Jesus sentiu fome, cansaço, tristeza, angústia, mas nunca corrompeu a moral e a espiritualidade dele. Nada, nenhuma dessas coisas corrompeu a moral de Jesus. Ou seja, Jesus não pecou. Ele experimentou tudo que um ser humano experimenta, inclusive limitação, necessidade humana. Jesus só não experimentou o pecado da humanidade. Isso demonstra que Jesus compreende e ele entende de fato, a nossa condição humana. Jesus jejuou 40 dias e teve fome. Está escrito lá em Mateus capítulo 4, verso 2. Jesus se cansou quando estava fazendo uma caminhada e precisou descansar. Está lá em João capítulo 4, verso 6. Jesus sentiu a dor extrema da crucificação. Está lá em Mateus 22, 44. Jesus passou por todas essas fraquezas. E essa é a razão pela qual ele compreende as nossas dores e ele pode nos fortalecer em toda e qualquer situação onde nós enfrentamos. Nós vamos ver isso quando Jesus chorou, quando ele viu o sofrimento de Marta e Maria. Está lá em João 11, 35. A Bíblia vai dizer que a alma de Jesus ficou muito angustiada do Getsemane. Está lá em Mateus 26, 38. Jesus chamou o Pai quando ele estava na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Essa referência vai estar lá em Mateus capítulo 27, verso 46. Então, nós podemos nos identificar com Jesus. Então, quando a gente vê que a gente também enfrenta dor emocional, a gente pode confiar plenamente que Jesus entende as nossas lutas e ele nos consola. Então a humanidade de Jesus, ela é fundamental para a nossa salvação. Jesus, ele veio aqui, foi o nosso representante perfeito, por isso ele é, o nosso representante perfeito diante de Deus. Ele experimentou de todas as nossas fraquezas, mas Jesus não pecou. Foi tentado pelo diabo e não caiu em pecado. A tentação de Jesus está lá em Mateus 4, do verso 1 ao 11. E mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, Jesus obedeceu ao Pai até a morte. Paulo vai falar sobre isso lá em Filipenses 2:8. Jesus foi santo e sem pecado, um cordeiro perfeito de Deus. Pedro vai falar isso lá na carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. Jesus sentiu fraqueza física, emocional, mas nunca passou pela fraqueza moral e espiritual. Nada corrompeu o caráter de Jesus durante todo o período ou tempo que ele peregrinou aqui na Terra. Isso mostra para nós que ele compreende sim todas as nossas dores, mas ele nos capacita a viver uma vida de santidade, uma vida de santificação. Seja qual for a luta que nós estivermos enfrentando, nós podemos confiar nele e vencer todo o pecado, ou vencer tudo aquilo que quer nos levar em rumo ou em direção ao pecado. Ele passou por tudo que nós passamos e venceu. O segundo ponto da nossa lição: heresias que negam a humanidade de Jesus. Primeiro subtópico: apolinarismo. Apolinário foi um bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano, usando a linguagem teológica de Apolinário. Os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, e psiche, alma, animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía a soma humano, que é uma psiche humana, mas não uma pneuma humana. Segundo Apolinário, o verbo
teria ocupado o lugar da alma na encarnação e, com isso, negando que Jesus tivesse um espírito humano. O apolinarismo, então, foi uma dessas heresias, né, que ensina que Jesus não tinha uma alma humana completa. O que compreende ali seria a doutrina da encarnação. Significa que Jesus tinha um corpo humano, mas não tinha uma alma racional e completa. De acordo com essa visão, a mente de Jesus foi substituída pelo Logos divino, ou seja, ele não tinha uma mente humana plena. Essa heresia, ela compromete a humanidade de Jesus. E essa compreensão da humanidade de Jesus, ela é muito, muito importante para a nossa salvação. Porque se a gente entender que Jesus não experimentou completamente da condição humana, isso vai contradizer as Escrituras. Então, a negação do espírito humano em Jesus implica que ele não poderia ser um representante perfeito da humanidade diante de Deus. Então, nós precisamos crer que Jesus era humano. Jesus viveu a humanidade plena. O segundo subtópico, reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Jesus e também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é que a impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro humano. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451. Então, a afirmação plena ali da humanidade de Jesus é fundamental para a fé cristã. Muitos cristãos, né, eles reconhecem que Jesus é Deus, mas em alguns aspectos não tem assim uma compreensão plena da humanidade verdadeira de Jesus. Jesus era plenamente humano, só que sem pecado. A Bíblia vai apresentar Jesus com todas as características humanas, porém sem pecado. Então, a declaração do apolinarismo foi considerada como heresia porque ela reforça, né, a importância da doutrina correta sobre a natureza de Cristo. Então, assim, compreender a plena humanidade de Jesus, isso nos ajuda a nos relacionar com Jesus de forma verdadeira. Quando a gente compreende que Jesus estava aqui e que ele era humano como nós, sujeito a tudo que nós somos sujeitos e que tudo que Jesus fez, todos nós como seres humanos podemos fazer, a única coisa que nós não somos capazes de fazer é não sermos pecadores. Porém, Jesus nos dá a capacidade de santificar. Através do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo na nossa vida e pelo Espírito Santo nós somos capazes de rejeitar o pecado. Então, se nós pensarmos que Jesus ele ainda era Deus quando estava aqui na Terra e que ele tinha... que ele agia somente como Deus, então nós não vamos conseguir compreender que Jesus passou pelas mesmas lutas que nós. Jesus sofreu como nós. Jesus sentiu fome, sede, cansaço, frio, calor. E quando a gente entende isso, nós vamos entender também que o fato de Jesus ter vivido como um ser humano comum, como um ser humano como nós, ele venceu o pecado. E através de Jesus, nós também somos capazes de vencer o pecado. Então, a santidade de Jesus garante a nossa santidade. A santidade de Jesus como ser humano garante a nossa santidade. O relacionamento de Jesus como ser humano indica para nós que nós também podemos nos relacionar com Deus como seres humanos. Que não era Jesus relacionando com Deus somente porque ele era Deus, mas que nós, como seres humanos, podemos nos relacionar com Deus também. Jesus, ele compreende tudo que a gente passa e ele nos fortalece, mesmo quando nós estivermos diante de tentações. Então, a nossa resposta deve ser buscar uma santidade plena, mesmo quando a gente passa diante de grandes problemas, diante de situações terríveis, de situações humanas. A nossa resposta deve ser uma vida de santidade. Terceiro subtópico, monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, mono, único, e de telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa,
em Jesus. O Terceiro Concílio de Constantinopla, de 681, considerou o monoteísmo heresia, reconhecendo as vontades de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas não produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecado, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sinfrônio, patriarca de Jesus, em 633, refutou o monoteísmo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. O monoteísmo, ele ensina que Jesus tinha apenas vontade divina, mas não tinha vontade humana. E a Bíblia vai dizer que Jesus tinha vontade distinta, tanto divina como humana. Então, o monoteísmo, ele tenta conciliar visão conflitante sobre a natureza de Cristo, mas acaba comprometendo ali a plena humanidade e a divindade de Jesus. Então, alguns exemplos ali seria que no Getsemane, Jesus, ele expressa sua vontade humana, mas ele se submete a Deus. Ele não foi um robô divino, vamos dizer assim, né? Mas ele viveu uma verdadeira experiência humana e obedeceu de forma ativa, né? Em todas as decisões de Jesus, ele mostrou obediência. Então, enquanto ser humano, Jesus, ele se mantinha fiel à vontade de Deus. A existência ali de duas vontades, né, seria a humana e a divina, isso é muito importante a gente entender isso para a gente entender a missão e o sacrifício de Jesus. Porque se a gente não compreender isso, a gente não vai entender sobre a missão de Jesus e o sacrifício que ele fez por nós. Então, assim, é muito importante a gente compreender isso para a gente poder compreender a nossa submissão à vontade de Deus, seguindo os exemplos de Jesus. Então, nós precisamos entender isso até para a gente poder compreender que a nossa vida precisa ser de submissão à vontade de Deus. Assim como Jesus ali no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. Isso foi um exemplo de Jesus como ser humano, mas totalmente submisso a Deus. O terceiro subtópico: como essas heresias se apresentam nos dias atuais. O primeiro subtópico: quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou, durante sua vida terrena, 3 países: Egito, Israel e o centro de suas atividades em Fenícia, atual Líbano. Mas não faltavam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitar as fábulas. Os evangelhos não mostram que um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. Então, Jesus, quando viveu aqui na Terra, ele passou apenas por 3 países de acordo com a palavra de Deus: Egito, Israel e Fenícia. Então, Jesus não era um forasteiro que viveu aí andando, peregrinando pela terra, andando de país em país, para todos os lados, não. Jesus, ele estava inserido na cultura, na história e na vida do povo de Israel, povo pelo qual ele veio salvar. Então, Jesus veio para o povo de Israel e viveu dentro da comunidade de Israel. Então, a proximidade de Cristo com o povo, né, com o povo de Israel ali, com as pessoas, ela ensina sobre a identidade e a missão de Jesus aqui na Terra. Então, a limitação geográfica no ministério de Jesus, ela não diminui a importância de Jesus. Muito pelo contrário, o ministério de Jesus é completo, é pleno. Ele veio ali, mas a gente vai ver Jesus ele ultrapassando barreiras e mostrando que ele veio de fato para toda a humanidade. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus nasceu em Belém, isso já era uma profecia, né? E essa promessa se cumpriu. Ele foi criado em Nazaré, uma cidade comum, mostrando que a missão de Jesus era estar entre as pessoas mais humildes. Lá em Mateus 2, do 13 ao 15, a gente vai ver que José levou Jesus e Maria para o Egito para proteger eles de Herodes.
O Egito já tinha sido ali um local de refúgio para o povo de Deus, na época pro povo hebreu, na verdade, né? Na época de José, quando o povo viveu ali no Egito e depois saiu do Egito, né? Então, assim como Israel saiu do Egito para ser um povo separado, um povo santo, né? Para entrar na Terra Prometida, Jesus voltou ali para o Egito para redimir, né, o seu povo. Então, o Egito significa o mundo. Jesus, ele foi para o Egito para mostrar ali para demonstrar que ele veio para salvar todo o mundo. E aí, a Bíblia vai dizer que Jesus cresceu, Jesus trabalhou como carpinteiro, viveu como um cidadão comum, ele frequentava as sinagogas de forma regular, Jesus lia as escrituras, a linguagem, os costumes de Jesus era totalmente ligado ao seu tempo, à sua cultura. Lá em Mateus 15, do 21 ao 28, a gente vai ver Jesus indo para Fenícia, onde ele encontra aquela mulher cirofenícia, né? E a missão inicial de Jesus ali era salvar Israel, mas ali ele demonstra para aquela mulher que a salvação ela se estende para todas as nações. Isso reforça a ideia de que, apesar da gente estar geograficamente limitado, a mensagem de Jesus ela é universal, ela é para todo o mundo, para toda a humanidade. Então, essas informações bíblicas aí, elas contrastam com muita alegação ali infundada, né, de movimentos religiosos. Então, nós precisamos compreender esse contexto geográfico e cultural de Jesus, porque isso vai nos ajudar assim, a interpretar, né, de forma correta tanto os ensinamentos de Jesus como as ações de Jesus. E isso também é importante para nós. Jesus ele nos ensina a não viver de forma isolada, mas a gente se envolver com pessoas, se relacionar com pessoas. Assim como Jesus caminhou entre as pessoas, nós devemos fazer o mesmo. Jesus não precisou viajar grandes distâncias para transformar vidas. Não. A nossa missão ela começa na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso trabalho, no meio das pessoas que nós conhecemos. E ela se estende para todos os lugares onde a palavra do Senhor puder ser alcançada através da nossa vida. O segundo subtópico, Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade do seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão conosco suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Então, muita gente tenta reinterpretar Jesus colocando sob a luz de filosofia oriental. Então, algumas dessas heresias modernas, elas afirmam que os ensinamentos de Jesus, eles se alinham muito mais com o hinduísmo do que com o judaísmo. No entanto, né, Jesus, ele nasceu, viveu, cresceu ali e ensinou como judeu, cumprindo totalmente as profecias bíblicas. O ensino de Jesus, ele não tem base nenhuma no misticismo oriental. O ensino de Jesus ele tem base na revelação do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Basta a gente ler as escrituras. Os evangelhos eles deixam isso muito claro, que Jesus era alguém profundamente enraizado na comunidade, tanto na comunidade como na cultura, né, judaica. Então, Jesus nasceu dentro de uma família judia, foi circuncidado no 8º dia, como todo judeu. Jesus foi apresentado no templo, conforme a lei de Moisés, a Bíblia vai deixar isso muito claro. E Jesus cresceu frequentando sinagoga, participando das festividades judaicas, participou da Páscoa. A gente vai ver Jesus ali ativamente na cultura judaica. Então, Jesus ele citava, né, as escrituras do Antigo Testamento, provando ali que a base da pregação de Jesus era de fato a Torá, né, o Pentateuco ali e os profetas. E não tinha nada a ver com o Vedas, né, hindu, né, que é as escrituras que o povo oriental
se utiliza. Então, a gente reconhecer, né, Jesus nesse contexto histórico e cultural, isso ajuda a gente a compreender melhor os ensinamentos e as aplicações corretas de Jesus para a nossa vida, para a nossa fé hoje. Então, a fé judaico-cristã ensina que há só um Deus verdadeiro. E Jesus nos ensinou isso. E o hinduísmo, por outro lado, ele é politeísta, panteísta. Eles creem em muitas divindades e crê na ideia de que Deus é tudo, mas inclui ali várias divindades. Então, Jesus ensina que a salvação ela vem pela graça, por meio da fé e não por obras. O hinduísmo ali ele ensina um conceito do karma, né, onde as pessoas vão pagando por suas ações até chegar nesse conceito, nessa plenitude. E a Bíblia rejeita essa ideia de reencarnação, ensina que o homem morre uma única vez e depois disso vem o juízo. Jesus ensinou sobre a ressurreição dos mortos, Jesus ensinou sobre a vida eterna, Jesus ensinou sobre o reino de Deus. E o hinduísmo, o objetivo é alcançar o nirvana, que seria um estado de aniquilação ou de fusão com o universo. Então a Bíblia não ensina nada disso, a Bíblia ensina que Deus nos criou, Deus criou cada ser humano com um propósito pessoal e eterno. Deus criou cada ser humano único, com identidade própria. Então, algumas práticas derivadas ali do hinduísmo, ela tem entrado assim de forma bem sutil nas igrejas. Tem cristãos de algumas denominações que estão praticando hoje a yoga, que seria a yoga cristã, né, que seriam meditações, né, na palavra, e meditações místicas, isso assim, ligando uma coisa na outra. E afirmam que estão no caminho correto, mas nós devemos nos afastar desse tipo de ensino que distorce, né, o verdadeiro evangelho. A Bíblia nos ensina a rejeitar com firmeza tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, nós precisamos, de fato, rejeitar toda a doutrina e toda a teologia que não seja bíblica e cristocêntrica, baseada nos ensinos reais de Cristo. E assim nós chegamos ao final da nossa lição. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e foi um prazer servir.